Olá pessoal, como vamos? Gente, eu preciso conversar com vocês aqui sobre essa primeira VA, né? Eu solicitei para vocês uma resenha crítica. Já soube que vocês estudaram resenha crítica no primeiro período, né? E me deparei com muitos textos, né? Com algumas características que eu seria injusta se eu aceitasse esse texto dando 10, que é a pontuação que eu mais gosto de dar, certo? E quero dar para vocês. Porque uns traziam coisas maravilhosas, pontos maravilhosos, e outros não, certo? Então, eu seria injusta se eu fizesse isso, né? A gente, como professor, a gente gosta de avaliar de forma igualitária. E o que acontece? Muitos de vocês fizeram um resumo do texto, apenas um resumo, bem assim, o texto de isso, o resumo. E no final do texto colocou a sua opinião, certo? A sua conclusão, o seu ponto de vista. Observem, numa análise crítica, eu sou professora de pedagogia, certo? Sou formada em pedagogia, né? Vocês podem até mais contribuir também com isso. Numa análise crítica, numa resenha crítica, eu não necessariamente preciso apenas me posicionar ao fim do texto, certo? Faço um resumo e depois eu faço um parágrafo de conclusão, né, sobre o texto. Esse parágrafo, ele é importante e fundamental, tá? Ter no fim do texto claro a sua opinião, de forma bem esclarecida, certo? Mas não necessariamente você não pode deixar de se posicionar no texto todo, certo? A posição do texto no texto é importante. O que é que você acha? Se isso é um ponto positivo, se isso é um ponto negativo, você precisa colocar isso dentro do texto para ser uma resenha crítica. Assim, não é um resumo com um parágrafo de opinião. Pronto, não. Mas resenha crítica não é um resumo com um parágrafo de opinião. É um resumo ao qual você traz outras visões, certo? Condizendo com o que ele está falando ou contradizendo, né? Então, pontos positivos ou pontos negativos, tá certo? E ao final você faz aquela conclusão com a sua opinião, deixando bem esclarecido o seu posicionamento diante do texto. Então, assim, muitos fizeram o resumo e, por fim, esse posicionamento. Então, pegar esse resumo, certo? E colocar esse entremeio a sua posição, tá? Esses, como eu posso dizer, não vão precisar fazer muita coisa. Mas teve também pessoas alunos, né, que colocaram a opinião, pode ter sido a opinião, mas sobre o assunto e não sobre o texto. Gente, eu coloquei um texto lá, eram para vocês lerem o texto e fazer uma análise crítica do texto que eu coloquei. Eu acho que muitos não observaram que eu coloquei no texto ou não viram o meu vídeo explicando. Porque tem um texto para que vocês olhem para ele e façam análise crítica do texto e não do assunto. Tem gente falando, porque a BNCC fala da BNCC de forma geral, mas não é essa o ponto que eu gostaria que chegasse, certo? Eu quero que você leia o texto e você faça a análise crítica do texto, a resenha crítica do texto, tá? Nessa resenha crítica, minha gente, também vocês têm que trazer o texto. O autor diz isso, o autor enfatiza isso, se o autor for Oliveira, um exemplo. Oliveira traz isso. Então, o tempo todo você faz esse resgate do que o autor fala, certo? O tempo todo. Não é para dizer a BNCC é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Não. O autor diz que Oliveira enfatiza, certo?
Então, a todo momento tem que ter essa ida e vinda do autor. Muita gente também não fez isso, tá? Teve textos, assim, excelentes, que eu não poderia dar 11, assim, sabe? Não tinha como, porque, gente, sensacionais. Vejam, quando a gente fala de uma resenha crítica, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é entender quem são os autores, né? Quem são os autores, em que posição ele está, ele é professor da rede básica, ele é professor da universidade, ele tem doutorado, então qual a fortaleza que ele traz para esse assunto. E teve gente que fez isso, viu? E fez assim, de forma que que eu tirei como exemplo para mim, sabe? E poucos outros, trouxeram na resenha, que parecem ser coisas impossíveis de se fazer, mas trouxeram pontos e posições de outros autores, certo? Citando outros autores, né? E colocando a sua visão crítica com os outros autores. Gente, isso ficou fenomenal. Não é para fazer um referencial teórico, não, é um ou outro, 2 no máximo, sabe? Mas que ficou assim, fenomenal, assim, espetacular mesmo, certo? Fazendo análise crítica da sua visão, corroborando com outros autores corroborando com a sua visão, ficou perfeito, tá? Um outro ponto importante, não tem aquela marca que a gente coloca pontinho, sabe? Uma resenha, ele é um texto corrido. Ele não é um texto dividido em títulos, em pontinhos. Ele é um texto corrido, tá? Então, façam esse texto corrido. Se coloquem mais no texto. Traga a sua visão para o texto. Se colocar no texto, não é se colocar... eu acho que... Não, é de forma impessoal, entende? O texto apresenta, assim, uma característica mais visionária, certo? Então, assim, é de forma impessoal, não é para se colocar, né, pessoalmente, né? Não, a norma não diz isso, né, dentro de uma resenha crítica. Mas eu espero mais cuidado, sabe? Teve gente que nem um resumo fez. É isso. Teve gente que nem um resumo do texto fez, né? Então, assim, eu esperava mais um pouquinho e por isso tô dando mais essa oportunidade para vocês. Eu tô gravando esse vídeo aqui para que vocês tenham essa oportunidade. Eu ia dar até domingo, vou dar até terça, para que vocês tenham mais esse tempo para revisitar esse texto, certo? Então, terça à noite eu vou colocar para que vocês postem. Não vou aceitar quem não enviou a primeira VA, eu não posso aceitar, é injusto para quem enviou na época certa, né? Então, se prepara para a terceira VA. Minha terceira VA vai ser, se você perdeu a primeira VA, você vai fazer a primeira VA, e se você perdeu a segunda VA, você vai fazer a segunda VA. Então, assim, já vai fazendo a primeira VA para postar na terceira VA, entendeu? Já faz, tá? Então, quem não fez ainda, já faz e deixa pronto. Já pega esse vídeo aqui como exemplo de como fazer essa terceira VA para tirar 10, tá? Então é isso, minha gente. Refaçam, mandam pra mim, que eu quero ter notas maravilhosas no currículo de vocês, assim. Eu não quero ser a professora que tem, não tem um 10 do currículo, né? Eu gosto de históricos escolares bem bonitos, tá certo? Se tiverem dúvidas, por favor, me encaminhem, tá? Ou encaminhem pro tutor, que a gente tá aqui dispostos para tirar essas dúvidas, ok? Estou por aqui, muito obrigada pela participação, pelo empenho de vocês, pela dedicação, de verdade, tá certo? Um cheiro.